Esse é um tempo extremamente especial para nós como igreja, na celebração da nossa fé. E na perspectiva do Natal do Senhor Jesus, nada melhor do que descrevê-lo como o tempo da esperança. Nós que vivemos num mundo tão cheio de desesperança, queremos encher o nosso coração da esperança que a presença do Senhor Jesus traz. E este momento, como dissemos, de Natal é um momento muito, muito, muito especial para descrever essa realidade. E nós escolhemos para essa manhã um texto que fala de alguém que esperou, de alguém que teve essa esperança no seu coração durante toda a sua existência. Nós estamos falando de Simeão, conforme o registro do Evangelho de Lucas, no capítulo 2, os versos 25 a 32. E nós vamos ler o texto da palavra sagrada neste momento. Você pode ler comigo? Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Essa é, sem dúvida nenhuma, uma das mais belas expressões do texto bíblico na descrição deste evento que transformou não só aquele momento da história de Israel, que esperava o Messias que haveria de chegar, não só transformou toda a realidade daquela sociedade de então, do mundo do Império Romano, do mundo ao redor do Império Romano, daqueles conquistados e oprimidos pelo próprio Império, mas transformou a própria história de toda a humanidade. Esta revelação de Deus que começa antes da Gênesis, que se estabelece na Gênesis, na criação, que se estabelece na obra-prima e máxima desta criação, na revelação de um Deus que se faz como nós, e nos faz à sua imagem e à sua semelhança, e conforme descreveu o salmista, por um pouco menor do que ele mesmo, de glória e de honra nos coroando por sermos os únicos que somos feitos à sua imagem e sua semelhança, soprou em nós dele próprio, soprando em nós do fôlego da vida que nele, por ele e com ele nós temos. E agora esta revelação toma forma de gente, e aquela palavra que ordenara, pois estava desde a Gênesis, que todas as coisas viessem a existir. Esta mesma palavra do Deus que fala, do Deus que envia, como enviou Moisés a dizer: o eu sou me enviou a você. A palavra que ele pela qual ordena todas as coisas. Esta palavra, diz o apóstolo João, se fez gente e habitou entre nós. Divide a história entre antes e depois dele. Marca esta história, assim como marca as nossas vidas, e nos traz a realidade desta manhã, quando lemos o texto sagrado das Escrituras, e nela podemos meditar sobre o verdadeiro significado e tantos objetivos que Deus tem com essa manifestação, levando-nos unicamente ao objetivo máximo da cruz, do resgate e da restauração, fazendo-nos, como cantamos há pouco, filhos do Deus eterno em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É Natal de Jesus. E é assim que Deus decide intervir na história dos homens. E a grande notícia a cada Natal, e que eu e você somos chamados a conclamar, é que Ele continua vindo.
é que Ele continua intervindo na história, e não na história simplesmente de toda a humanidade, mas na minha e na sua história, e você sabe disso quando foi alcançado pela graça salvadora em Cristo Jesus, naquele encontro com o Senhor Jesus, onde a sua vida foi impactada e transformada, mas era apenas o primeiro passo, e você sabe disso, e os outros passos nós temos dado diuturnamente, quando decidimos caminhar com o Senhor a carreira da fé, onde Ele nos surpreende, como surpreendeu os pastores do campo, com a imensidão da sua graça, fazendo luz brilhar onde parece nos existir só trevas, fazer a esperança brilhar e nascer onde toda a desesperança se estabelece. Eu gosto e menciono sempre esta frase de C.S. Lewis, onde ele diz que esta encarnação do Senhor Jesus é mais do que uma incursão rápida ou desconexa no território da natureza humana, mas ela é de vários passos de uma invasão estrategicamente coerente do amor de Deus. Eu amo saber isso. Deus estrategicamente manifesta o seu amor, interferindo, intervindo na nossa história. E é uma forma coerente de Deus continuar dizendo que nos ama, porque o amor dele independe de nós, o amor dele nos é dado graciosamente, voluntariamente, dadivosamente, é graça, porque eu e você não merecemos, e ele o faz com uma tentativa permanente de buscar e conquistar, de completar esta ocupação do coração do homem, o meu e o seu coração. O que o meu e o coração seu pode dizer num tempo como esse, senão da alegria de esse pertencimento a Ele, da alegria de nós sabermos que somos dele, na alegria de que nós, como disse no domingo passado, nós não contamos uma história para este mundo, para este momento, para esta sociedade, nós somos parte desta história. Ele nos fez parte desta história do Natal. Nós, eu e você, somos parte do Natal, fazemos parte dela. É tempo, portanto, de satisfação, como diz o apóstolo na carta aos Gálatas, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que nós recebêssemos a adoção de filhos. Ele lembra que éramos escravos do pecado, sujeitos ao pecado, cheios das nossas carências, debilidades, deficiências, incoerências, e Ele nos alcança e traz-nos expectativas inalcançáveis a uma natureza tão deformada como a nossa. O que Ele fez foi nos resgatar. E essa foi decisão da presença dele em nós, nas nossas vidas. O que ele nos fez é como nos lembrou na ministração do louvor nessa manhã, o nosso querido irmão, filhos e herdeiros, gente transformada, gente que é cuidada, gente que é curada, gente que vê, anda como gente purificada do pecado que nos corrompia e nos corrompe. Gente que vive e prega esta alegria de ter motivos para celebrar o Natal. Por isso, é Natal e a nossa esperança chegou. Esse texto que fala sobre a experiência de Simeão, um homem já avançado em idade, me remete ao início do nosso ministério, quando nós dávamos os primeiros passos à frente de um pequeno trabalho que a igreja tinha numa de suas congregações que se iniciava. E quando no primeiro Natal, e eu sempre gostei muito do Natal, quando no primeiro Natal nós organizávamos aquela festa de celebração com as crianças que eram alcançadas, e eu gosto muito daquele projeto, e eu devo muito àquele projeto, foi ali que eu conheci a minha esposa. Chamei ela para me ajudar lá com as crianças, aquela conversa mole. E ela foi toda alegre contar a historinha para as crianças junto comigo. E aí eu contei umas historinhas para ela.
Mas eu nunca esqueci, isso vem à minha mente com muita clareza. O primeiro Natal que nós celebramos ali com aquelas crianças, naquela rua ainda sem asfalto, nós nos assentávamos à beira do meio-fio e nós contávamos história naqueles flanelógrafos que existiam antigamente, com histórias bíblicas, e as crianças iam chegando, e naquele primeiro Natal nós já ocupávamos um espaço que existia de um galpão coberto com telhas de amianto muito quente. Mas as crianças afluíam ali com uma intensidade muito grande. E quando eu entrei naquela manhã, naquele lugar, num dia de Natal, para celebrar aquele primeiro Natal, naquela minha primeira experiência pastoral, ainda como um jovem seminarista, eu me derramei diante do Senhor em lágrimas, e o texto que me veio à mente foi exatamente esta expressão de Simeão quando viu Jesus. Ele diz: o Senhor pode terminar tudo por aqui. Eu ainda era um jovem. Simeão já era um homem avançado em idade, que esperou o Senhor. Ele disse, eu dizia ao Senhor, se o Senhor quiser me despedir agora dessa vida, o Senhor pode fazer, porque os meus olhos viram a salvação do Senhor. Eu pude ver alguma daquelas crianças ainda crescerem em Cristo, crescerem no tamanho, em estatura e também em graça, e se transformarem em homens e mulheres de Deus. É assim, Deus continua intervindo na história de cada um de nós. Por isso esse tempo é um tempo de esperança. E se o Natal é este presente que Deus nos dá em Cristo, e se Ele nos traz esperança, que tipo de esperança é esta que Simeão descreve com tanta intensidade no texto bíblico? Eu diria que é a esperança que traz os céus à terra. Esta festa, esta celebração, não é uma invenção dos homens. Ela não é uma criação para o comércio nos explorar diante dessas possibilidades da troca de presentes, dos lugares iluminados. Como eu disse no início, num tempo de tantas más notícias, o Natal nos remete à esperança que nele nós podemos ter. O Senhor Jesus veio e Ele está. Como o salmista no Salmo 62, descrevendo esta esperança, ele diz, somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha salvação. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Esperança. O Natal traz os céus à terra, contra toda má notícia, contra tudo aquilo que nos cansa, nos estressa, nos fadiga, nos aborrece, tira a nossa paz, rouba a nossa alegria, estremece os nossos relacionamentos, nos separa uns dos outros. Eu quero viver este Natal na certeza de que a esperança chegou e de que Ele é suficientemente poderoso para transformar essas realidades do nosso cotidiano, transformar as noites escuras e frias numa noite em que brilhe a luz dos céus, na minha vida, no meu negócio, no meu trabalho ou na falta dele, na minha casa, nos meus relacionamentos. Ele traz os céus à terra. Essa esperança dialoga com o salvo, como eu e você. Havia em Jerusalém um certo homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. Ah, meu querido, esta esperança que chamamos Jesus Cristo de Nazaré, dialoga com aquele que é salvo no Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus habita a minha e a sua vida, e ele dialoga conosco. Simeão não esperava qualquer coisa, ele esperava Jesus, o Messias. Ele passou a sua vida nessa expectativa. Ele passou a sua vida nesta esperança, contra toda a esperança. Assim como Abraão, que esperou que Deus lhe desse o filho, e os dias foram longos, e já na sua velhice ele o deu. Assim como muitas vezes eu e você podemos experimentar longas noites de choro,
longo tempo de espera, o Senhor Jesus nos diz: eu vou chegar. A esperança chegou. Ele é a nossa esperança. Sabe aonde você encontra e eu e você encontramos este consolo? Na presença do Espírito Santo, que habita-nos, que confessa e diz ao nosso coração, e confirma ao nosso coração: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação de todas as coisas. Para se ter essa esperança, é preciso ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. E para ser habitado pelo Espírito Santo de Deus, é preciso desta experiência pessoal, intransferível, pela salvação em Cristo Jesus. Só nele, só com ele, nós temos essa esperança. Portanto, dialoga conosco como salvo. Ela mostra-se a nós como gente salva. Diz o verso 26, revelara-lhe o Espírito Santo que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Quando eu digo que o Natal nos traz a esperança, o que queremos dizer é que essa esperança nos é mostrada sim. Simeão não só esperou, não só o Espírito Santo dialogava com ele, não só o Espírito Santo se revelara a ele, como ele vê o Cristo. Por isso a alegria é incontida de Simeão quando está diante de Jesus. Por isso a alegria é incontida da minha e da sua vida quando nos defrontamos com as demandas, com as dificuldades, com as lutas, ou quando vivemos momentos de festa e de celebração no Natal. Nós vemos o Senhor. Você vê Jesus no seu Natal, nesse Natal? Ou você apenas deixa se envolver pelo corre-corre desses dias? Pela preparação do banquete, da mesa, da celebração em família, tão importante. Não deixe que tudo isso nos faça perder de vista aquilo que realmente é fundamental e importante nesse tempo. Vermos o Senhor Jesus na nossa vida, nos transformando, nos habitando dia a dia, dialogando conosco, mostrando-se a nós, na nossa família, ver Jesus na nossa casa, ver Jesus no nosso cotidiano, por mais que ele possa parecer tantas vezes nebuloso, difícil, muitas vezes frustrante, talvez no seu trabalho, talvez nos seus relacionamentos, tão dificultoso. Você vê Jesus em tudo isso. Mesmo em meio a tudo isso, ele se mostra àqueles que são salvos. O Senhor se mostrara a Simeão. O Natal nos mostra que a nossa esperança nos é mostrada. E se mostra a nós, fala conosco, se deixa ver em cada momento das nossas vidas e se faz presente em cada uma das nossas situações. Essa esperança que traz os céus à terra, diz o texto que ela também nos move, ela que nos move à própria existência. Movido, diz o verso 27, pelo Espírito Santo, Simeão foi ao templo. Aquele encontro de Simeão, quando ele vê Jesus, não é obra do acaso. Eu não sei se era o dia e a hora dele ir ao templo, mas aquele que marcara na eternidade a vida deste homem com esta esperança que alimentara toda a sua existência, de que ele veria o Senhor pelos seus olhos, é que o levou ao templo naquele dia, para que ele visse o Senhor. O Espírito Santo o moveu para que ele fosse ao templo. Não existem acasos no nosso encontro com o Senhor no templo. Isso não é um lugar de distração. Isso não é um lugar de uma agenda religiosa, de uma religiosidade que não dialoga com o nosso cotidiano, que não transforma momentos como esse de adoração, de quebrantamento, de busca, numa liturgia do dia a dia, onde eu vejo o Senhor,
onde a esperança me é renovada, onde no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente doméstico, esse Espírito Santo continua a dialogar comigo e com você e dizer-nos: olha, a esperança chegou, eu estou, porque eu não vim, eu estou aqui. Você vê o Senhor assim no seu cotidiano? Nós não temos uma esperança estática, mas que se mobiliza, que não se contém senão em nos habitar na sua plenitude. É uma esperança que nos faz caminhar e existir, decidir, agir, mover-se dia a dia na direção e no propósito para o qual fomos criados e designados, a fim de que a vontade de Deus se cumpra em nós. E essa esperança que traz os céus à terra é confirmada em nós por esta presença e esta habitação do Senhor, que mostra-se a nós e que nos move a existir. E ela é, finalmente, também uma esperança que é real e verdadeira em cada momento. Simeão diz o versos 28 em diante: tomou aquela criança nos seus braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Eu quero dizer que isso aqui é um atestado e uma confissão de fé de um homem que sabia em quem esperava e que via, na perspectiva do encontro com o Senhor Jesus, toda a realidade e todo o propósito da sua vida se cumprir. Sabe o que eu quero dizer com isso, meu querido irmão e minha irmã? É de que aconteça o que acontecer, vermos pela salvação como temos visto o Senhor Jesus na minha e na sua vida, na vida da igreja do Senhor Jesus, nos basta. Ou numa tradução da expressão da experiência de Paulo com o Senhor, esta graça nos é suficiente. Nós vivemos muito pouco satisfeitos com aquilo que temos e muito frustrados com aquilo que ainda não temos. Esta graça nos basta, vê-lo nos basta, tê-lo em nós, por nós e conosco nos é suficiente, e o nosso contentamento deve estar nisso. O nosso contentamento deve estar em sabermos que há Natal porque há Jesus, e Ele é o nosso Natal, e isso nos basta. Não é a profundidade, a intensidade, o volume dos presentes, a riqueza da nossa mesa, ou dos presentes que possamos dar ou receber. Ele é o presente único e suficiente para mim, para a sua vida. Isso nos basta. Isso deve trazer contentamento. Por isso a nossa mesa, por isso as nossas celebrações, por isso o nosso convívio doméstico neste Natal deve ser pleno e absoluto. Mesmo em meio às nossas adversidades, mesmo em meio à gestão das nossas dificuldades. E que eu aprendi esse ano de uma forma muito especial, que não são problemas, são só assuntos a resolver. Isso é fantástico. Aliás, por mim, porque Deus já os resolveu. Enquanto Ele for Senhor da história, que intervém na história, e não num calendário estabelecido pela contagem dos homens, segundo as eras e os tempos, mas que foi escrito na eternidade, cujos dias meus e seus estão contados na palma de suas mãos. Bendito seja o Senhor por isso. Que contentamento eu e você temos nesse Natal do Senhor Jesus, senão o contentamento da sua presença, de tão grande salvação, desta história escrita nos céus, decidida nos céus. A nossa esperança não é algo fictício, fantasioso, inatingível. É algo experimental, palpável, real e verdadeiro. Simeão canta um hino de adoração a Deus, porque Deus cumpre as suas promessas. Você crê nas promessas de Deus para a sua vida? Simeão canta um canto de louvor, um hino de louvor a Deus, porque teve o privilégio de ver a Cristo. A minha alma deve louvar a Deus sempre, porque Ele me deu o privilégio de ver o Senhor Jesus. E essas marcas impressas da minha vida,
essas marcas impressas nas suas vidas, na sua vida, são inapagáveis. Inapagáveis. Simeão canta um hino daqueles que sabem-se salvos por Deus em Cristo Jesus, porque os meus olhos viram a tua salvação. Eu e você, nós, à semelhança de Simeão, sabemos que Deus é Deus e que Ele cumpre as suas promessas. Nós, à semelhança de Simeão, temos a bênção pela graça imerecida de tão grande salvação, e esse é o melhor e maior presente nesse Natal. Se você veio ao templo nessa manhã e você sabia, e você sabe que o Espírito Santo trouxe à casa do Senhor, louvado seja Deus por isso. Simeão foi ao templo guiado pelo Espírito Santo. Sabe quando você sente isso e percebe isso como realidade na sua vida? Quando não te é custoso vir ao templo. Quando, como salmista, você pode dizer: eu me alegro em ir à casa do Senhor. Quando este vir não está atrelado à liturgia, não está atrelado ao louvor, não está atrelado a quem vai trazer a palavra, não está atrelado em alguém te perceber ou não quando você entra e sai, o que é muito bom e desejável, que nós nos abracemos e nos alegremos nessa comunhão dos santos. Por isso faça isso sempre. Abraça o seu irmão, perceba aquele que você não percebeu ainda. Acolha-o, abrace-o. Diga-lhe: o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Mas as motivações, e a melhor de todas elas, é vir ao templo movido pelo Espírito Santo, com o desejo de cultuá-lo com a própria vida, e de que Ele fale com você na intensidade que só esta unção e o poder do seu Espírito pode fazer. Foi assim que Simeão foi ao templo naquele dia, movido pelo Espírito Santo de Deus. Não há nada mais essencial do que as pessoas se encontrarem com Jesus Cristo e nele a salvação, antes de se encontrarem com a morte, não é verdade? Simeão diz: Senhor, agora, se o Senhor quiser, o Senhor pode me levar, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Uma das tristezas mais conflituosas para nós é quando nós temos dúvida se aqueles que morreram no Senhor, não é verdade? Quando a dúvida bate no nosso coração, se aquela pessoa que amamos realmente teve um encontro com o Senhor Jesus antes de partir. Eu e você podemos ser chamados à presença dele em qualquer momento. Se ele quiser fazer isso hoje, daqui a pouco, não importa quando, de que forma, às vezes de formas tão difíceis e duras de encararmos, não nos importa, porque os meus olhos já viram a salvação do Senhor, e a eternidade me espera na presença dele, e isso me é suficiente. A alegria de vir à casa do Senhor movido pelo Espírito, e essa esperança pela qual ele penetra a minha e a sua existência, enche-nos de disposição e coragem para viver com ele e por ele, independentemente das circunstâncias. Pare de olhar somente as suas circunstâncias e olhe para aquele que é Senhor de todas elas. Não atrapalhe o agir de Deus a seu favor. Não queira tomar as rédeas da sua vida nas suas mãos. Não se mire apenas no seu próprio entendimento, na sua performance, no seu currículo, nas suas possibilidades. Faça tudo o que você deve fazer. Ore e confie, porque tudo depende dele e tudo está nas mãos dele. E é ele quem efetua o querer e o realizar. E que Deus nos mova à existência na celebração desse tempo de Natal, porque a esperança nos chegou e ela está aqui. Cristo é a nossa esperança. Esperança nas rotinas da nossa vida.
nas situações que nós vivemos ou viveremos. Mas nós vamos permanentemente celebrar a alegria desta esperança que nos chegou. Ah, Senhor, agora despedes em paz o teu servo. Despede em paz os teus servos, porque nós temos visto a tua salvação, a qual o Senhor preparou diante de todos os povos. Luz para a revelação a todas as gentes, para a glória do teu nome, no meio do teu povo, o teu Israel. Que Deus te abençoe e que ele seja glorificado nesse tempo de celebração. Curva a sua cabeça, vamos orar.